Oi, pessoal, muito bom dia. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Estão me vendo? Está com alguma dificuldade de ver a apresentação aí? Me informem aí, por favor. Pronto, perfeito. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir, acompanhar. É o importante, né? Pessoal, mais uma vez, muito bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estar participando desse momento, né, de finalização do ano letivo. O ano passou voando, né? Rapaz, parece que foi um que a gente iniciou aí uma reunião do início do ano letivo e agora a gente está finalizando o ano letivo também. Passou voando, né? Os dias estão passando voando, os meses estão passando voando, mas que bom que vocês estão aqui com a gente mais uma vez, em mais um ano, em mais uma finalização de ano letivo. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Saber que vocês estão aqui. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo por esse ano que se passou, por todos vocês nos ajudarem a chegar aonde a gente chegou, né, a continuar confiando no nosso empenho. A gente sabe que existem dificuldades no caminho, mas a gente vai vencendo essas barreiras, essas dificuldades juntos, né? E é esse o nosso principal objetivo, construir o SGE Bravo, junto com a participação de todos os municípios. Esse ano foi um ano um pouco complicado, um pouco turbulento, né? Foram muitas coisas que aconteceram, mas a gente não pode deixar de agradecer que a gente com certeza vai conseguir evoluir no próximo ano, né? Todos nós, a gente consegue evoluir, vendo que a gente tem muitas coisas ainda para evoluir. E, é claro, agradecendo aí o ano que está se findando, né? O ano que se passou. Então é isso, eu gostaria de iniciar essa reunião falando sobre essa importância da gente olhar para trás, né, e perceber o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente evoluiu, tudo que a gente construiu, né. Os municípios que iniciaram esse ano foi um ano um pouco difícil pelo processo de implantação, mas o processo de implantação ele é sempre dessa forma, né? Então ele inicia um pouquinho de dificuldade por conta da adaptação. Então a gente tem que adaptar tudo, tem que adaptar o ambiente do professor, tem que se adaptar àquele ambiente, né? Ao acesso dele, o gestor, os documentos. Então é algo um pouco mais complicado, mas é totalmente possível, né? Junto com a nossa equipe, a gente consegue fazer isso de forma muito profissional, de forma muito eficiente. E é isso. Então, a gente tem que olhar um pouquinho para trás para perceber o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente evoluiu, para a gente poder seguir para frente. Em 2026, a gente vai ter muita coisa boa, né? Coisas que nós iniciamos agora em 2025, mas não tivemos como concluir devido à grande demanda, né, que tivemos. Mas em 2026, agora, a gente vai ter muita coisa boa, muita novidade. Inclusive, o Almai já estava me cobrando, né, Almai? A gente vai ter muita coisa boa aí dentro do sistema para auxiliar vocês no processo de gestão, coisas que a gente já falou, né, outras vezes, diversas vezes, como, por exemplo, o Willy, o Webhook, né, e outras ferramentas poderosas para ajudar vocês. Mas vamos lá para o que realmente interessa, que é falar um pouquinho sobre a finalização do ano letivo. Então, eu trouxe aqui um material com as principais necessidades que a gente tem aí no final do ano letivo. São coisas que a maioria de vocês já conhecem, são coisas que a maioria de vocês já sabe. Então, eu vou passando aqui no meu slide. Depois que eu finalizar esse slide aqui, eu vou abrir um momento para a gente comentar, né? Fazer como se fosse uma mesa redonda mesmo. Então, vocês vão ficar à vontade aí para fazer perguntas, para que eu possa esclarecer algumas dúvidas de vocês, certo? Então, vamos lá. Tem muita gente que está entrando ainda, e aí eu vou liberando o acesso aqui aos pouquinhos, ok? Então, vamos. Aqui nesse nosso material, a gente vai falar sobre a conferência das notas pelos professores, né? Principalmente aí se tratando do processo de fechamento. Então, dentro do ambiente do professor, a gente tem aquelas ferramentas onde a gente consegue fazer o fechamento, né? Então, nós já explicamos que quando o professor ele insere a nota ela fica salva de forma automaticamente. Mas para subir para os outros ambientes, precisa salvar. É uma confirmação. Por quê? E eu vou explicar o motivo para vocês entenderem o porquê que existe essa necessidade de confirmação. Inclusive, essa necessidade de confirmação, nós estamos adicionando também no ambiente de frequência, que é uma solicitação, inclusive, do INEP. E aí eu vou explicar para vocês, para que vocês compreendam de uma melhor forma, né? Porque seria muito mais simples se o professor só inserisse as notas e aí já subisse para todos os ambientes, né?
Então, facilitaria muito, tá? Fechamento de notas pelos professores, que é isso que nós estamos falando, né? A inserção dos registros também, a importância da gente verificar todos os registros que foram inseridos, emissão das atas de resultado final, né? Os registros de aulas relacionados à frequência diferencial, cadernetas e fichas individuais, liberação do próximo ano letivo, migração para 2016 e a organização pedagógica para 2026. Eu falei 2016, né? Migração para 2026 e a organização pedagógica para 2026. Então, perfeito. Vamos lá. Conferência de notas pelos professores. Então, nós possuímos aí um ambiente, a maioria dos municípios utilizam o ambiente onde a gente tem aquele quadro, onde é possível inserirmos as notas aí por unidade, ou trimestre, ou bimestre, ou semestre, né? É de acordo com a realidade do município. Para os municípios que utilizam aí a ferramenta de conceitos, não existe essa necessidade de fazer o fechamento, né? Não tem essa opção de fechamento. Então, os conceitos são inseridos e só salvam, tá? Porque o fechamento, ele é mais para os municípios que utilizam a inserção através de notas numéricas, ou seja, para que a gente consiga realizar os cálculos da forma correta, tá? Mas, basicamente, o que seria essa conferência? É vocês pontuarem para os professores a necessidade de acessarem o seu ambiente, porque isso é algo muito simples de se fazer, né? É claro que eu estou falando aqui para um professor de uma turma. Eu sei que para um professor que tem, por exemplo, 10 turmas aí, esse processo ele vai ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Eu acredito que em minutos o professor ele consegue fazer esse processo, que é conferir se todas as unidades elas foram fechadas, elas foram salvas, né? Então, nós fizemos uma modificação esse ano para confundir menos os professores, que foi trocar o botão que era chamado fechar para o botão chamado salvar. Então, o que nós estamos querendo? Nós queremos que o professor ele entenda, e os municípios entendam também, que a necessidade existente hoje no ambiente do professor é salvar as informações, é salvar a nota, né? E alguns municípios nos perguntam por que essas notas elas já não, elas não sobem diretamente para o ambiente dos gestores, né? Porque a gente já salva de forma automática. Então, quando o professor ele insere a nota, já salva essa informação de maneira automática, né? Mas por que, pessoal, a gente não pode fazer com que o professor insere e o ambiente, de forma automática, ele já suba essas informações aí para o boletim do aluno, né? Para a página do pai, para a página do aluno ali, para quem tem acesso, para a caderneta. Porque a informação de nota, assim como qualquer outra informação que é produzida pelo professor, ela é autodeclarativa. O que isso significa? Significa que o professor ele precisa confirmar aquela informação. Ele precisa declarar, é como se fosse aquele termo, né, que a gente tem de raça e cor, que as escolas estão solicitando agora para os pais, que é declarando, assinando uma declaração da confirmação da cor e raça do aluno, para que não haja fraude, para que não haja problemas, né, relacionados a isso. Então, esses botões de salvar, que agora a gente, em 2026, provavelmente a gente deve iniciar 2026 com esse botão no ambiente de frequência. Então, hoje, a maioria dos municípios utiliza uma frequência que todos os alunos, eles ficam com frequentes, de forma automática. Então, o professor, ele só vai fazer o quê? Ele vai informar quem faltou. Agora, o professor, para que essa informação de que o aluno está presente seja enviada para um boletim, para um documento, o professor vai precisar salvar todos os dias, né? Então, ele vai precisar entrar, por exemplo, no dia 12 e clicar no botão salvar. Se ele não clicar no botão salvar, é como se ele não registrasse a frequência. Isso é necessário, pessoal, porque o professor ele precisa declarar a informação. O que acontece é que o próprio sistema está declarando a informação que o professor não confirmou, né? Por mais que exista essa funcionalidade e facilidade lá no ambiente, o professor ele precisa de uma confirmação. Então, isso vai tornar as informações mais fidedignas, né? E isso vai fazer com que um acompanhamento ele seja feito de uma melhor forma aí por parte dos coordenadores, por parte das escolas, porque o objetivo principal é a gente conseguir estar acompanhando essa frequência aí de forma mais efetiva. Então, por isso que existe esses botões de salvar num ambiente aí de notas, como num ambiente
da frequência que vai passar a acontecer, tá? E por que eu falei que é uma solicitação do INEP, né? Então, o INEP esteve em alguns municípios, né? E solicitaram que tivesse algo mais fechado, né? Então, a gente tem esse ambiente que ele é mais aberto, como vocês podem ver. Então, esse ambiente, ele não tem a necessidade do professor clicar no botão salvar. O professor só vai marcar quem não estava na sala de aula. Então, marcando quem não estava na sala de aula, o sistema já entende que o restante dos alunos estava presente. Mas agora a gente tem a necessidade de marcar quem não estava na sala de aula, quem faltou, e o botão salvar, para que essa informação ela suba, né, da forma correta que deve ser. Perfeito? Algumas facilidades, elas acabam prejudicando o município, né? Algumas coisas que a gente coloca, algumas coisas que a gente coloca para simplificar o processo, né? Ela acaba podendo prejudicar o município. Então, qual é o principal objetivo da gente aqui? É fazer com que o sistema ele seja o mais seguro possível e que as informações elas estejam de acordo com os órgãos aí que necessitam desses dados, como, por exemplo, o INEP precisa dessas informações de frequência, né? Tem o sistema presença também que precisa dessa informação. E um dos objetivos da gente colocar esse botão também é justamente para que a gente consiga se adequar às necessidades aí do MEC, tá? Perfeito, deixa eu só aceitar aqui um outro colega. Pronto, já eu leio o chat de vocês aqui, tá? É importante, pessoal, a gente vai ter uma frequência, né, que eu acabei não falando para você aqui no chat, então eu vou pedir para o pessoal colocar a lista de frequência, deixando aqui no chat, viu, pessoal? Para quem puder já ir preenchendo. E no final também a gente vai ter um QR Code, então vocês podem apontar a câmera do celular, se caso vocês estiverem no computador, tá? Ou até mesmo utilizar o link aí para vocês conseguirem acessar, tá? Então vamos lá. Então aqui eu já falei, né, sobre o fechamento de notas, então lá no ambiente de notas é importante confirmar se todas as notas elas foram inseridas. Então, o professor ele precisa fazer esse pente fino, né? A gente está no processo de organização do fechamento. Então, o professor tem que fazer o pente fino, verificar quais notas foram inseridas, qual aluno ele deve inserir, né? Se caso a unidade estiver fechada, solicitar para a secretaria a permissão, se isso for possível, né? Então, a secretaria pode liberar a inserção de nota de forma ou individual para um professor específico, ou para uma escola específica, ou para toda a rede, certo? Então, perfeito. Alan, dá uma atenção aí ao pessoal que está informando que não está conseguindo acessar no link, né? Que não está conseguindo preencher. Veja se o link está direitinho. Então, um outro passo é realizar o fechamento dessas notas em cada unidade. Então, na primeira unidade, ou no primeiro bimestre, trimestre, ou semestre, da forma com que o seu município utiliza, realizar os fechamentos das notas. Então, conferir, tudo ok, não falta nenhum aluno que eu vou fechar, se eu não fechei ainda, né? Ou se eu alterei alguma nota posteriormente, se eu inseri alguma informação posteriormente naquele ambiente de notas, é também fazer o processo de salvar. Então, a gente tem que salvar todas as vezes que for necessário alguma modificação dentro desse ambiente, tá? E comunicar a coordenação do status de conclusão. Então, é importante que o professor ele faça essa comunicação, ó, já finalizei meu ambiente, né? Tá tudo ok, tá tudo preenchido, certo? Essa é uma etapa importante para que a gente consiga fazer o quê? A emissão dos documentos. Então, se a gente não der uma atenção nesse processo aqui, tem municípios que já fecharam, que é o caso de Santo Inês, né, Vanderlei? Que já finalizaram aí. Tem outros municípios que estão ainda no processo de fechamento, de finalização das turmas, né? Mas é muito importante que essas etapas elas sejam seguidas para que o fechamento de vocês eles ocorram da melhor forma possível. E vocês não tenham problemas aí depois que gerou a ata, né? Imprimiu a ata, viu que o professor faltou alguma informação, teve alguma situação aí que não foi inserida. Então, é muito importante a gente dar uma atenção a essa parte de conferência, né, que é um trabalho coletivo. Então, a gente vai ter que trabalhar com os professores, os coordenadores também, a equipe diretiva da escola. Então, é um momento de fechar os documentos mesmo, né, garantir com que tudo vai estar de acordo e alinhado às necessidades e também ao que deve ser, tá? Então, vamos lá. Assim como as notas, a gente tem as outras ferramentas dentro do ambiente do professor que exigem também um registro, como a inserção dos registros de aulas, né?
ou também os registros de pareceres, ou uma ficha de habilidades que o município utiliza, ou qualquer outro instrumento disponível lá no ambiente do professor. Então, é muito importante não somente que as notas estejam corretas, organizadas, né, preenchidas, mas também que esses outros registros, como os pareceres, né, se caso o município utilizar essas informações, que também estejam preenchidas. Porque quando o município, as escolas iniciarem o processo de fechamento aí das turmas, o que vai acontecer? Fechando a turma, acaba o acesso do professor, então o professor não consegue mais acessar aquela turma. E aí, para que ele consiga acessar, se caso teve algum problema, alguma situação, é um processo bem burocrático, né, que acaba tornando aí a vida do coordenador e a vida do analista um pouco complicada. Então, para que a gente não tenha essas complicações, essas situações, a gente precisa entender se tudo realmente já foi preenchido, se tudo está de acordo, né, com as necessidades, para a gente não ter esses problemas, ok? Então, aqui a gente fala sobre a importância, né, de verificar se os registros de aulas foram inseridos, se os quantitativos estão de acordo, né, se os conteúdos que os professores inseriram, eles estão completos. Talvez tenha até, o professor fez lá 20 registros, né, aí a gente olha pela aquele quantitativo. Mas quando a gente gera o documento, né, o documento de caderneta, a gente vai ver ali que o professor só preencheu somente a habilidade, por exemplo, né, sendo que o município havia comunicado desde o início que era necessário adicionar também os conteúdos, adicionar a metodologia e outras necessidades aí que a gente tem dentro desse ambiente de registro de aula ou até mesmo de planejamento, tá? Perfeito. A gente vai falar aqui também sobre a emissão dos documentos dentro do sistema, que são as atas de resultados finais e as cadernetas, tá? Acho que alguns municípios ainda estão fazendo algumas solicitações para adequação dos documentos, né? Altera isso, né? Modifica isso, coloca essa coluna agora aqui no documento, retira essa. É muito importante que, de fato, as alterações, né, para que a ata ela se adeque à necessidade do município, então é importante que as alterações elas sejam feitas, mas como a gente enviou um documento para vocês há uns 2 ou 3 meses atrás, né, falando das necessidades de conferir todos esses documentos, né, e enviar para a gente com antecedência, para não acontecer essa situação de, no final do ano letivo, está fechando, eu encontrei uma situação ali, Darlan, encontrei um erro ortográfico. Aí a gente vai ter que esperar um pouquinho. Por quê? Eu vou explicar para vocês como é que funciona o fluxo das demandas aqui no Bravo, né? Eu vou até utilizar uma fala que a equipe de programação utiliza comigo e com toda a equipe de análise, falando o seguinte, que programação não é pastel, né? Então, a equipe de programação não é uma barraquinha de fazer pastel. A gente acha, inclusive, nós da própria análise, quando a gente quer alguma coisa para ontem, né? Acho que é só, eu quero pastel de frango, fritou, já entregou. Mas não funciona dessa forma, né? É diferente. Então, o nosso processo, ele acontece um processo de verificação. Então, a gente vai verificar o problema, a gente vai documentar o problema. Então, toda a situação do município, ela é documentada. Então, a gente cria um documento, né? Tem um sistema que nós abrimos os tickets. Inclusive, eu vou até verificar se já está liberado para todos vocês fazerem um acompanhamento, né, das demandas. Deixa eu até abrir aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, só para vocês entenderem, ó. Então, isso daqui, ó, é basicamente o nosso painel de organização das demandas, né? Então, os analistas que são responsáveis, né, pelos municípios de vocês, eles vão abrindo as necessidades. Então, quando vocês comunicam o analista, o que o analista ele vai fazer? Ele vai verificar a demanda. Ele verificando a demanda, essa demanda ela é documentada em formato de ticket, como, por exemplo, esse daqui, ó. Então, o analista, ele coloca um texto, né? Ele pode colocar documentos aqui, ó. Então, aí ele coloca as necessidades desse documento, ó, como que o documento ele deve ser. E ele, inclusive, ele faz um vídeo também explicando, né,
como que deve ser esse documento, como que o município pediu. Então, veja só o trabalho que a gente tem de realizar uma simples solicitação. Então, o analista, ele precisa criar um texto, ele precisa criar uma caderneta ou criar como que a caderneta ela deve ser em formato de PDF e ainda gravar um vídeo dizendo como que deve ser as alterações, em qual ambiente essa alteração ela deve chegar. Isso tudo, pessoal, é para que a gente consiga entregar para vocês exatamente aquilo que foi solicitado. E muitas das vezes algumas demandas acabam retornando, né? Faltou o brasão, faltou colocar uma linha, faltou mudar isso daqui, né? Porque às vezes é muita coisa, a gente trabalha com muita demanda, né? Por mais que a nossa equipe ela é uma equipe grande, né? Tanto de analistas quanto de equipes de programação, mas é muita demanda, e principalmente no final do ano letivo. Então, as nossas demandas, elas têm esse fluxo, né? Depois que o analista abre, ele manda para análise pedagógica, onde a nossa equipe ela vai fazer a análise e, posteriormente a isso, a gente analisa se estiver tudo ok, o que nós vamos fazer? Nós iremos enviar para a equipe de programação. Na equipe, então, a gente tem aí os gestores da programação que vai receber essa demanda, vai analisar também e vai vincular um programador. Então, é um processo extensivo e a gente não pode e não devemos também, né, fazer as demandas de forma... por exemplo, a demanda chegou para a gente, a demanda chega e a gente já vai executar. A gente não pode fazer dessa forma, porque a gente precisa documentar tudo, né? A gente precisa registrar onde que aconteceu, fazer um vídeo. Então, por isso que, às vezes, a demanda ela acaba demorando. E nesse finalzinho de ano, pessoal, aí que a gente precisa ter mais atenção, porque a gente está lidando com documentos, com atas, né? Com boletins, com histórico. Então, por isso que, às vezes, acaba demorando um pouquinho mais nesse período de ano. Por isso que a gente pede com antecedência, né, algumas informações, por isso o nosso planejamento, ele é um planejamento que visa justamente fazer com que esse período não seja tão conturbado. E está melhorando, né? A cada ano que passa a gente consegue estar melhorando aí esse processo. Então, voltando aqui para os nossos registros, né? Então, é justamente essas solicitações que eu estou falando para vocês. Quando existe essa necessidade de alterar um documento, né? Deixa eu até voltar aqui a parte de alterar uma ata, é realizado todo esse processo, certo? Então, ó, como que a gente deve fazer o processo aí de fechamento? A ata, ela é um instrumento importantíssimo para a gente fazer esse processo de fechamento das turmas, porque através da ata a gente vai ter o resultado. Tem algumas atas que o resultado final do aluno só vai sair de acordo com o fechamento da turma, né? Então, aí não pode imprimir primeira ata. A ata é um instrumento para conferência ali. Você pode baixar ela, né? Verificar como é que está o resultado, mas o resultado final mesmo do aluno, ele vai sair posteriormente a esse fechamento da turma. Darlan, você está falando de fechamento de turma. Como que solicita esse fechamento de turma? Vocês precisam solicitar para o analista, tá? No calendário de vocês, já está marcado o período para fechamento de turma e vai abrir automaticamente de acordo com o calendário. Mas se vocês falarem assim, Darlan, já tem escolas que finalizaram, a gente já está fechando todo o processo aqui e o processo de fechamento tem que iniciar o quanto antes. Aí o analista ele abre essa opção lá no calendário. Bem tranquilo, bem simples, é rápido, né? Eles possivelmente fazem no mesmo dia essa alteração, então é bem tranquilo. O que não é possível fazer no mesmo dia são alterações em documentos. Às vezes é possível, né? Pelo fluxo e também pela necessidade, mas como é um documento, a gente precisa alterar, a gente precisa, na verdade, abrir o ticket, documentar, analisar, passar para a equipe de programação vai verificar, vai realizar e vai subir para o servidor. Então, ele é um processo, né? Ele não é tão simples quanto acontece na nossa cabeça. Darlan, é só alterar o emitir aqui. Eu não quero emitir, eu quero que você coloque o nome gerar. O pessoal geralmente fala isso, né? É muito simples, mas é um processo que a gente tem que fazer, certo? Então é isso, ó. Gerar as atas no sistema, né? Emitir todas as atas de resultado final aí das turmas, garantindo que cada documento ele seja produzido corretamente. Então é importante a etapa do professor, o professor fechar para essas informações estarem completas. Revisar as informações do documento. Então, gera um documento inicialmente, veja se o documento está ok.
verificam a escola, é isso mesmo, né, com a equipe da secretaria, o documento estando ok e não tendo nenhum problema, e sendo aquele mesmo, continua o processo de emissão, né, para a gente poder finalizar esse processo. E tem aqui também uma etapa que o pessoal colocou, que é a validação com a coordenação pedagógica, né? Tanto a coordenação pedagógica da Secretaria de Educação, que precisa validar aí as atas de suas etapas, né? Quanto também a equipe pedagógica das escolas, para verificarem, né? Que a equipe pedagógica é quem realiza esse processo de verificação, de acompanhamento dos professores, e a coordenação meio que organiza esses documentos, né? O que está de acordo, o que não está de acordo, certo? A gente tem também aqui os registros de aulas e frequências, né? Que tanto é possível fazer dentro do SG Bravo, né? Quanto também como também a gente consegue fazer a emissão desses documentos, né? A gente consegue emitir a caderneta de aula, a gente consegue emitir a caderneta de frequência do aluno e outros documentos também, né? E, basicamente, a gente tem não somente aí as atas, as cadernetas, mas nós temos também as fichas individuais, que geralmente é gerada na página do aluno, então tem muito município que utiliza, né, uma ficha individual que vai ser anexada junto da pasta do aluno, que vai consolidar esse processo. Não somente as fichas individuais, mas a gente tem outros documentos, como declarações, né, a gente tem comprovantes ali também. Vou falar também os processos de renovação de matrícula, né? Então, a gente tem aí os documentos que vai realizar esse processo de renovação de matrícula. Se caso os municípios de vocês ainda não iniciaram esse processo, né? Eu peço que confiram aí documentos de comprovação, de comprovante de matrícula, de renovação de matrícula, verifique se estão de acordo, se está tudo ok, né? Porque, como eu falei para vocês, qualquer necessidade é comunicado com muita antecedência, tá? Então, a gente precisa, aí, com no mínimo umas 2 semanas, tá? Não, a gente vai emitir, a gente vai começar a fazer o processo de renovação aqui no município, né? Mas eu quero uma alteração no comprovante. O município, ele marca para a renovação ser no dia 13 e me fala que tem que ter uma alteração no dia 12. Aí a gente começa a enlouquecer também, né? Aí uma pressão, a gente sofre uma pressão daqui, você sofre uma pressão dali, e para ninguém sofrer essa pressão, por isso que é importante essa antecedência. Identificou que vai existir essa necessidade, é importante comunicar a gente com muita antecedência para que a gente comece a fazer aí as alterações necessárias, né? Sem que tenha muita pressão, porque às vezes como a gente solicita, eu quero que isso seja feito o quanto antes, mais rápido, preciso que entregue em 1 hora, o que acontece? O documento ele pode acabar voltando, porque ficou faltando alguma coisa, porque o pessoal acabou não se atentando a algo específico, ou até mesmo porque o município ele acabou solicitando uma alteração depois que a ficha foi criada, que acontece, né? Manda, Darlan, eu preciso disso daqui para ontem. Aí manda o documento, eu passo para a equipe, pessoal, bora tentar dar prioridade nisso daqui agora. Mas aí, depois o município dá, isso daqui eu vou tirar agora. Aí começam as alterações, né? Então, por isso que é importante a gente consolidar, a gente planejar muito bem as demandas que estão sendo enviadas para a nossa equipe, ok? Vamos lá. Deixa eu dar continuidade aqui. Já eu abro para a gente começar a discutir, viu, pessoal? Então, aqui a gente tem a emissão das cadernetas de cada turma, né? Importante para a gente fazer a conferência. Verificar se as informações elas estão preenchidas e organizadas, tá? E disponibilizar o arquivamento para os documentos para arquivamento da gestão escolar, certo? Importante a questão das assinaturas, né? Assinar os documentos da forma que deve ser assinada, perfeito? Então, basicamente isso. Sobre os documentos, a gente tem aqui falando, a gente tem sobre o histórico também, o histórico escolar, que não foi colocado aqui, mas tem o histórico escolar. Vocês podem estar emitindo no final do ano, né? Que o pessoal estão saindo aí do 5º ano, estão saindo do 6º ano, quem foi aprovado e precisa desse compromisso, do 6º não, do 9º ano, na verdade, do 5º e do 9º, né? Então, quem é do 5º vai para o 6º e quem é do 9º vai para o ensino médio. E aí precisa desse histórico preenchido com as notas e o sistema ele tem essa funcionalidade, né? Tem muitos municípios que já utilizam, quem não conhece ainda já pode estar utilizando também, é só pedir para configurar o que não está configurado ainda, mas é possível essa utilização, tá? Tem outros documentos que são específicos para alguns municípios, né? Mas basicamente esses são o geral aí
dos documentos que vocês vão precisar estar gerando nesse processo de final de ano letivo. Ok? Então é isso. Eu vou abrir agora para a discussão para perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida referente a isso que eu falei com vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a esses documentos, né? A necessidade do ambiente do professor? E você pode ficar à vontade, minha amiga. Você levantou a mão aí, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, quando você falou, eu tive algumas dúvidas aqui. Vou começar pela renovação de matrícula. Aqui no município, geralmente, quando abre o período de matrícula, fica bem tumultuado, né? Os pais, vão fazer a matrícula nova, mas quem tem aquele aluno no terceiro, quarto ano, já quer fazer junto. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como acontece essa renovação. Essa renovação, ela precisa ser liberada o ano, né? Primeiro, eu não consigo fazer essa renovação antes disso, né? Isso, ó, a renovação que eu me referi é relacionada aos documentos de renovação mesmo, né? Então, é aquele documento que a gente gera e o pai assina informando que o aluno ele quer renovar a matrícula naquela instituição. Aí, esse documento ele não tem vínculo aí com o ano letivo, né? Da abertura do ano letivo. Mas existem aquelas situações também que, por exemplo, o município ele já fechou. Então, vamos supor que a turma já fechou e aí aquele aluno que sinalizou que vai fazer a renovação, o município ele já pode realizar a migração desse aluno para o próximo ano letivo, contando que a turma precisa estar fechada, né? Então, Entendi. por exemplo, você não consegue fazer a matrícula de um aluno se ele estiver em 2025 como matriculado. Então, nós só conseguimos fazer a matrícula do aluno se ele tiver como o aprovado, o reprovado, desistente, ou alguma situação diferente de matriculado, tá? Então, e para isso, já tem que ter pedido a liberação do ano seguinte, não é isso? Isso, exatamente. Então, geralmente a gente só consegue no período de matrícula mesmo, porque janeiro é férias, né, do pessoal da educação. Aham. Geralmente a gente só consegue no período de matrícula mesmo. Entendi, minha amiga, entendi. Então, Agora, depois que você me explicou que pode adiantar, e depois eu vou até conversar com a Lisiane, que seria pronto. interessante diminuir esse tumulto, porque o profissional da educação, da escola, né, o secretário, já poderia fazer essa renovação nos alunos que ela. Aqui eles já conhecem, né, quem é o aluno que continua. Ele já Aham. poderia adiantar isso, que quando o pai chegar é só assinar. Perfeito, Aí, fazendo exatamente. isso antes, o diretor só vai migrar, é isso? Aí, como é que acontece Isso. depois? Pronto, aí nesse caso, ó, liberando o ano letivo de 2026, a gente vai criar as turmas, né? Então, o município cria, faz a criação das turmas, deixa as turmas todas prontas, né? Isso daí é as escolas, então deixa as turmas prontas, informando a etapa, a matriz curricular, nesse processo de matrícula inicial, não Não necessariamente necessariamente. esse momento não é necessário, né? Nesse primeiro momento. Então, não tem problema. A gente consegue fazer a matrícula sem a matriz curricular. Mas a etapa de ensino, ela é imprescindível, né? Então, tanto o município fazendo o fechamento aí e tendo o ano letivo de 2016 liberado, consegue fazer a migração. Então, a gente consegue migrar se as turmas estiverem criadas, configuradas com a etapa correta, né? Importante também verificar essa etapa, tá? Porque uma vez errando na etapa, pessoal, uma vez que o município ele insere uma etapa errada aí, para a gente trocar, né, é um processo complicado, que pode ter perda se caso tiver alguma inserção de informações. Então, é importante a gente falar sobre isso daí também, tá? Mas é possível sim, minha amiga. Então, a gente libera 2026, as escolas criam as turmas e pode matricular os alunos aí que já renovaram a matrícula, certo? Nesse caso de fazer essa alteração, na mesma forma, né? Indo lá na matrícula 2.0 E ou a fazendo migração, né? a Você consegue migração. estando fechar, a turma estando fechada, eu vou até mostrar esse processo para vocês. Então, a turma estando fechada, a gente consegue fazer a A migração. migração. Isso, a Migrar, gente já isso. usamos desde o ano passado essa forma de migração. Só que mesmo migrando, o secretário tinha que entrar lá e ir lá na matrícula 2.0, pesquisar o aluno, imprimir a matrícula, entendeu? Entendi. Não tem essa Mas, necessidade, não. entendi. É só migrar mesmo. Perfeito. Marli, pode ficar à vontade, viu? Bom dia.
Bom dia. Então, eu sou da cidade de Matina, a gente fez a adesão da caderneta este ano de 2025, já meados do ano. Então, muitas dúvidas estão surgindo aqui, né? O pessoal está com muitas dúvidas. E a minha dúvida é bem parecida com a de ID, né? Que é sobre essa migração. Os diretores, inclusive, colocaram essa situação. Se a gente, para fazer essa migração, precisa estar fechada a turma? É isso? Isso, minha amiga. Ó, eu vou mostrar aqui, ó, exatamente como que acontece o processo. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou vir aqui, ó, inclusive está Matina aqui, eu vou utilizar o seu próprio município. Deixa eu ver se eu tenho um dado de acesso Matina. Ó, então vamos lá. Estou aqui, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Estou aqui em Matina. Me fala uma escola que tem turmas pequenas, por favor, minha amiga. Turmas de educação infantil ou Pode ser educação infantil. Me fala o nome de uma escola, de uma creche. Luiz Eduardo? Luiz Eduardo. Tá, Luiz Eduardo Magalhães, perfeito. Ó, vamos lá. Deixa eu só verificar se tem, né, um fechamento, não está liberado. Aí, ó, para liberar o fechamento, é necessário solicitar, tá? Esse fechamento é uma configuração bem rápida e simples que nós fazemos, que é no calendário escolar. Então, aqui no calendário escolar, eu tenho o fechamento de vocês, né, no calendário, está marcado para a partir do dia 24. Então, do dia 24 até o dia 30, de acordo com o calendário de vocês. Eu vou estender esse processo aqui, ó. Vou colocar para iniciar, para já estar disponível. É só um teste, tá? Então, venho aqui. Já liberei. E aqui, ó, na turma, então, onde que vai aparecer? O fechamento ele vai ser feito por turma. Então, eu vou vir na turma, ó. Eu vou vir no pré-1, por exemplo. Então, já verifiquei o resultado de todos os alunos, né? Vamos supor que essa aluna na educação infantil não tem reprovação, a gente vai aprovar todos os alunos. Então, eu vou descer, aí eu tenho aqui, ó, fechamento turma. Vocês estão conseguindo visualizar essa opção aqui, ó, fechamento turma. Na própria turma, né, onde fica a lista de alunos. Então, aqui em fechamento turma, eu tenho a opção informar resultados. Ó. Informar resultados, o que o sistema ele vai me dar? Ele vai me dar a lista de alunos, a situação e o resultado que eu desejo inserir nesse aluno. Todos os alunos, eles vão ficar como aprovados e concluintes, né? Se caso eu queira mudar o aluno, eu clico, vocês não estão visualizando as opções, né? Mas eu vou mudar para vocês verem, ó. Então, vai ter reprovado retido, eu tenho reprovado por falta, eu tenho aluno especial, né? Aqueles alunos que são alunos do AE, eu tenho aprovado pelo conselho de classe e aprovado pela recuperação final, certo? Para que eu consiga fazer esse processo, o que eu faço? Então, para me fechar a turma, né? E esse processo é um processo que a gente só pode fazer uma vez, tá? É um processo irreversível, ok? Eu vou descer até o final da turma e vou fazer o quê? Eu vou clicar em fechar a turma. Então, eu clicando em fechar a turma, essa turma ela está fechada. A situação de todos os alunos mudaram automaticamente. Existe aquela opção que a gente consegue mudar a situação do aluno, né? Na página dele. Então, na página dele, eu consigo mudar a situação aqui, ó. Mas nós não vamos colocar a situação de aprovado, de desistente, de aprovado, de reprovado, através dessa opção, tá? Essa opção, ela só serve para transferidos, para abandonado, né? Desistente, etc. Ok? Então, pronto. Eu fechei minha turma, ó. A turma está fechada. Deixa eu até acessar aqui novamente a Escola Luiz Eduardo, só para atualizar. Aí a turma, ela aparece dessa forma aqui, ó, como fechada. Agora, o professor ele não consegue mais inserir nenhuma informação nessa turma, tá? Ele não consegue... Essa turma ela já está bloqueada para o professor. Eu vou refazer, você pode ficar tranquila, viu? Então, o professor ele não consegue fazer nenhum lançamento nessa turma, nenhum registro, e a minha turma ela já está com resultado. Então, se eu emitir a ata, por exemplo, dessa turma, já vai sair com todo mundo aprovado, né? Ou quem está reprovado que eu marquei, certo? Depois que eu fecho, minha amiga, aparece uma opção chamada migrar turma. Então, abaixo aqui no menu fechamento turma, abaixo da opção informar resultados, eu tenho a opção migrar turma.
E nesse migrar turma, eu tenho aqui um campo onde eu posso selecionar quem eu quero migrar e quem eu não quero. Todo mundo já vai ver como migrar. Aí eu vou marcando quem eu não quero migrar. Então, Abner eu não quero migrar, Alisson eu não quero migrar, Davi eu não quero migrar. Mas eu só vou conseguir migrar se meu 2026 estiver liberado. Então, o município tem que solicitar também a abertura do ano de 2026 e precisa ter turmas em 2026 criadas. Ou seja, a turma do pré-1, a turma do pré-2, a turma do primeiro ano, né? De acordo com o que a escola atende. Então, esse aluno do pré-1, ele vai para o pré-2, né? Então, aqui a gente tem a opção de selecionar a turma aqui embaixo, tá vendo? Então, lá no final, eu tenho a opção de selecionar a turma. Aqui não está aparecendo porque 2026 não tem nenhum dado ainda registrado, ok? Mas é um processo... Pode falar. E, por exemplo, foi essa dúvida que eu queria chegar. Você só vai migrar o aluno que você quer que continue na mesma turma para 2026. E se em 2026 a gente quer fazer uma mudança, por exemplo, trocar alunos para outra turma, fazer uma turma menor, e aí, nesse caso, eu não posso migrar esse aluno? Você pode migrar tranquilamente. Você pode migrar todos esses alunos, inclusive, para uma única turma. E depois você pode fazer o remanejamento desses alunos para outra turma, entendeu? Aí o sistema abre novamente e você vai montar uma outra turma. E qual é o processo para montar outra turma? Você fala para criar uma outra turma? Sim, tirar esse aluno que está nessa turma, colocar em outra, por exemplo, colocar em outro turno, formar outra turma. Tá, nesse caso a sua dúvida você quer migrar todos esses alunos para uma única turma e lá em 2026 fazer a modificação desse processo? Isso. Pronto, se caso esse processo ele acontecer aí no início do ano letivo, você pode pedir para o próprio analista do seu município fazer a exclusão dos alunos, ou você mesmo pode excluir, porque você tem esse acesso de excluir. Então, vou até exemplificar aqui para você, como você tem um acesso master, então, por exemplo, a escola, ela quer o aluno Abner, ele não vai estar mais nessa turma, né? A escola quer remanejar. Você pode tanto mudar a situação desse aluno, então vou clicar aqui em gerenciar a matrícula, como que a gente pode colocar ele como remanejado. Deixa eu procurar essa opção aqui, remanejado. Então, eu posso colocar ele como remanejado, a gente muda aqui a situação dele, ou você pode somente excluir a matrícula, para não ficar esse aluno como remanejado na turma. Então, você pode excluir a matrícula e pedir para a escola matricular ele normalmente através dessa opção aqui, Então, em matrículas 2.0, a gente vai pesquisar o Abner Carmo e a gente faz a matrícula dele tranquilamente. Deu para entender, Marli? Deu para entender. Teve outra pergunta que o diretor de uma escola até questionou, que quando ele recebe aluno de outra escola, não está conseguindo ver a nota. Quando ele recebe aluno de outra escola, ele não consegue ver a nota. Nesse caso aí, tem que verificar... Esse é um problema que acontece aqui também. Tem que verificar aí a questão do fechamento, né? É porque quando recebe de outra escola, as notas, elas estão vinculadas a uma turma, a turma daquela escola. Aí é um processo que a equipe faz, né? Que meio que converte essas notas e traz essas notas para a turma que está recebendo. Porque as informações dos alunos, eles ficam naquela turma, né? Vamos supor, então, o aluno ele estudou aí a primeira unidade em uma outra escola. A informação vai estar no ID daquela turma, no ID daquela disciplina. Aí, para aparecer para essa escola, tem que fazer um processo de conversão. E quem faz esse? Quem faz é o analista. Então, sempre quando acontecer essa situação, você pode passar para o analista, que ele verifica e realiza o processo, viu? Muito obrigada. Por nada. Darlan, você poderia simular a renovação, por favor? A renovação de matrícula? Isso. A renovação de matrícula, como eu falei, eu me referi ao documento, né? Então, a gente tem... Deixa eu só ver se aqui tem algum liberado. Renovação. Que não, mas eu vou na página do aluno, então. Só para mostrar rapidinho. Deixa eu ver se essa página do aluno tem.
Aqui não tem. Mas eu vou liberar aqui o relatório só para exemplificar, tá? Deixa eu liberar aqui. Aí, nesse caso, eu tenho que verificar se está liberado no meu município, né? Isso. É um documento, ó, comprovante de renovação de matrícula, por exemplo. Eu vou liberar aqui só para poder exemplificar para você. Ó, comprovante de renovação de matrícula. Aí a gente gera o documento e sai dessa forma, tá vendo? Aí é um formulário que já sai preenchido e aí o pai ele vai assinar. Deseja renovar a matrícula, sim ou não, né? Trocar de turno. E da educação infantil vai para o primeiro ano, por exemplo. Então, aí, esse processo... ele é dessa... Entendi. Aí, cada ano que eu for fazer, por exemplo, eu for fazer do primeiro ano, já automaticamente já vai sair como seria segundo ano. Isso, exatamente. Automaticamente já sai Ótimo. como segundo ano. Ah, eu vou solicitar, vai ajudar muito no período de matrícula isso aí. Pronto, ajuda bastante. Bastante. Esse comprovante já está liberado? Ó, eu liberei agora para o seu município, viu? Mas aí a gente tem vários modelos. Aí cabe a vocês verificarem qual o modelo que desejam utilizar, tá? Tem como liberar ele tanto de forma geral aqui em relatórios, quanto a gente consegue liberar ele também de forma individual por aluno. Então, eu quero gerar esse comprovante por aluno, né? Porque não é todos os alunos que vai renovar a matrícula e vocês conseguem também. Certo? Pronto, ó. Euna, pode ficar à vontade, minha amiga. Você está com a mão levantada aí também. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida aqui, minha câmera está mostrando. Esse comprovante de renovação, já que você está falando dele, ele só é liberado depois que eu fecho a turma ou quando eu clico ali em intenção de matrícula, assim, eu já consigo entrar lá e fazer isso? Não, Mimi, ele não é, ele é um documento, né? Ele é um relatório. Então, esse comprovante, ele é um relatório. Então, Tipo não de precisa relatório. fechar, não. Vocês conseguem gerar ele muito antes, viu, do processo. Então, só é mesmo a gente fazer a liberação, igual mesmo. A gente Porque já estou até aqui na tela aqui, eu vou até pesquisar para me ver, porque quando eu coloquei, não apareceu, só apareceu assim, ficha de matrícula, ficha do aluno, mas renovação para nós não apareceu. Pronto, perfeito. Ó, Foi até um questionamento que eu fiz, só que agora, inclusive, eu já tenho escolas com 100% de matrículas renovadas, tenho esse documento. Só clicando lá no SIM, porque foi a orientação que eu recebi. É só você clicar no SIM, né? Intenção de matrícula, sim. Pronto, só isso. E eu não tinha nenhum documento para assinar e foi feito sem esse documento para assinar. Porque eu não tinha. Eu até falei com o pessoal da escola, falou, se vocês tiverem algum aí da escola que vocês já usavam anteriormente, físico, vocês façam. Porque no sistema não tem. Pronto, não, excelente. Ó, eu vou mostrar um ambiente para vocês que eu acho que é muito importante esse daqui, ó. Quando vocês sentirem a necessidade de algum documento, de algum relatório, ó, vocês podem vir aqui em relatórios. Para vocês, vai aparecer essa opção organizar aqui, ó. Então, se caso para algum de vocês não aparecer, vocês comunicam o analista, né, para a gente verificar e solicitar a liberação, mas existe a opção organizar. Aqui em organizar, pessoal, quando vocês clicam em adicionar relatório, vocês podem criar as categorias, que, por exemplo, são essas categorias que aparecem aqui, ó, acompanhamento de desempenho, relatório de acompanhamento, notas de desempenho, boletins, fichas e pareceres, né? Então, essas são as categorias. Vocês podem, inclusive, clicar na opção adicionar relatório, né? Escolhe a categoria que quer inserir o relatório e pesquisa. Então, por exemplo, o comprovante de matrícula, a renovação de matrícula, né? Bora lá, renovação. Aqui, ó, comprovante de renovação de matrícula. Tem o 200 e tem o 306. Perfeito. Então, tem esses modelos, né? Tem um com 200. Específico, né? Esse daqui é de Teixeira, esse aqui é específico de Planalto, que foram modelos que o próprio município enviou, mas que pode ser utilizado por outros municípios também, se caso o município... Um termo também, que eu olhei aqui, ó, tem um termo de renovação. Tem termo de renovação, isso mesmo. Ele tem que saber qual que a gente vai pegar aqui, que é ideal, né? Isso. Ó, aqui a gente não consegue visualizar, né? Aquilo que a gente está esperando. Mas eu tenho um formulário que vocês conseguem fazer esse acompanhamento. Então, eu vou pedir para os analistas enviarem esse formulário para vocês, que aí vocês conseguem visualizar todos os documentos que a gente tem dentro da plataforma.
Então, antes de vocês liberarem, vocês conseguem visualizar o que o documento gera e como que o documento ele gera. Então, vocês vão ter lá o documento já gerado com as informações para vocês fazerem esse acompanhamento, tá? Mas é simples aqui fazer esse processo. Pronto. Elivan, pode ficar à vontade, meu querido. Tinha outra coisa Deixa que eu queria ver o seguinte. Depois que eu fechei a turma, eu consigo voltar lá e, vamos supor, passei para 25, 26 e o pessoal quer lá em 25 e consultar um relatório, um parecer. Tem como? Tem. Consultar você consegue. Quem não consegue acessar, alterar, né? Quem não consegue acessar o ano anterior é só o professor, porque a turma dele já vai estar fechada, entendeu? A turma dele fecha, ele não consegue acessar. Mas o diretor vai ter tudo liberado. O que o diretor não consegue fazer é a modificação. Então, ele não vai conseguir alterar nada. Ele vai conseguir gerar todo tipo de documento, boletim, histórico, ata, caderneta, né? Tudo ele consegue gerar, ele consegue acompanhar o dashboard. O que ele não vai poder fazer é, por exemplo, mudar a situação de um aluno, inserir uma nota de um aluno. Ele não vai poder fazer isso mais. Por quê? Porque a gente já encerrou e é como se ele tivesse batido martelo, né? A partir desse momento, ninguém altera nada. É tipo isso. E não tem como desfazer depois que avança para 26. Eu sei que dentro de 25 consegue, porque teve um professor que fechou aqui sem querer e eu consegui abrir para ele. Uhum. Só que eu falo assim, ele fechou, eu encerrei o ano letivo, migrei os alunos, fui para 26, aí agora ele quer alterar alguma coisa em 25, não tem como desfazer. A minha resposta deveria ser não tem como desfazer. Mas, assim, se for uma situação que você fala assim, Darlan, o professor ele fez tudo errado, a gente não vai deixar o sistema errado, né? Uhum. Mas, assim, deixa a minha resposta como não pode fazer. É igual eu faço aqui, eu falo não tem como. Isso. O ideal é a gente falar que não tem como mesmo. Porque aí eles têm mais cuidado, né? Porque se a gente fala assim, se errou, fechou, a gente pode abrir depois, né? Aí o pessoal acaba não tomando cuidado e achando que, não, errou, a gente precisa corrigir. Tipo isso. Certo. Pronto. Era só isso, né, Eula? Era só essa dúvida aí. Pronto, minha amiga, obrigado. Elivan, pode ficar à vontade. Bom dia, Darlan. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu querido. Darlan, é o seguinte, tem alguns pontos para ver aqui contigo. Inclusive, a gente fez uma reunião ontem com os gestores e eu até solicitei que fosse liberado, né, a funcionalidade de fechamento, só que só tinha a opção mais educação. Mas, enfim, eu acho que deu para dar uma explanada bacana com isso. O ponto é o seguinte, é justamente sobre fechamento. As turmas de AE, o aluno que está na turma regular e ele também está na turma de AE, tem que acontecer o fechamento das duas turmas, correto? Correto, perfeito. Tanto na turma de AE quanto na turma regular, a situação do aluno no fechamento é aluno especial? Isso, perfeito. A turma do AE, aluno especial. A turma do regular vai ser aprovado ou reprovado. Ah, correto, certo. Eu tinha essa dúvida porque eu achei que na turma regular também colocaria como aluno especial. Não, a turma regular a gente deixa como aprovado, né, ou reprovado. E somente na turma do AE mesmo a gente coloca como aluno especial. Ok. A outra dúvida é a turma de contraturno. A gente coloca como mais educação, correto? No resultado? Isso, perfeito, exatamente. Então, eu acho que é basicamente... tem outro ponto. A questão sobre os ajustes nos documentos. De fato, foi passado para a gente, né, com antecedência, só que tem algumas situações que a gente se depara agora nessa reta final, porque as escolas começam a entrar em contato com a gente, está faltando alguma informação e tal. E aí eu estou com um problema, eu até já passei para a Fábio ontem, que são nas turmas multisseriadas. O boletim de notas aparece, ok, porém as turmas de primeiro e segundo ano, né, nessas turmas, os conceitos não aparecem em um campo específico dos boletins naquela parte da turma. Aparecem os relatórios, né, a gente gera o boletim de conceitos, só que nesses dos relatórios não aparece a série do aluno, aparece a turma multi, 9 anos, por exemplo, mas não aparece a série daquele aluno. E aí as escolas começaram a entrar em contato justamente para ver essa situação. Se poderia configurar ou se liberaria naquele ambiente da turma, né, onde gera os boletins das 3 unidades, se apareceria ali os conceitos, né, porque lá também já vai incluir o resultado aprovado, em recuperação, enfim. Eu não sei se
se isso pode ser ajustado ainda, né, em tempo. Sim, não, sim. Eu recebi a demanda, né, relacionada às turmas muito seriadas aí de vocês. Já está com a equipe de programação, a gente já pediu para dar uma agilidade também, viu, nessa resolução. Todas as demandas que a gente está recebendo referente a esse processo de documentos, né, então, boletins de atas e outros documentos, a gente está dando prioridade para resolver o quanto antes para vocês conseguirem finalizar esse processo, viu? Então, a gente está dando prioridade nisso daí, eu já recebi, já passei para a equipe, o pessoal já está trabalhando nisso também, tá? Por nada, meu querido. Pronto, obrigado, isso é isso. Obrigado. Papéis já tem, Pronto, excelente. Ó, aqui, eu acho que é mais Trângela, né, de São Geraldo da Piedade. Bom dia. Bom dia. Oi. Mas Trângela, você estava com a mão levantada? Não, Lucimar, de São Geraldo da Piedade, Secretaria Municipal. Oi, Lucimar, tudo bem? Tudo jóia. Estou participando aqui, vocês estão falando de imigração, de fechamento, só que a gente está tendo uns problemas aqui na parte das configurações, antes de fechar. Mas o rapaz aí falou que no município dele também está tendo esses problemas, e vocês ainda estão mexendo para configurar, ou já foi feito? Porque ontem eu fiz umas configurações, mas a professora mandou mensagem hoje que lá no diário dela não foi mudado nada, não. Aham. Entendi, minha amiga. Lucimar, Lisiane, que é responsável, né, por vocês, ela até me passou que estava acontecendo, de fato, algumas situações, né, no diário de vocês, e nós já estamos dando prioridade. Algumas já foram resolvidas, né, a grande parte já foi resolvida. Se ficou mais alguma situação, igual mesmo essa situação que você falou que o professor informou que ainda não foi resolvido, você torna a passar para a gente dar uma analisada, que aí a gente está priorizando, viu? Todas essas situações aí que vocês estão passando para a gente está priorizando elas para não ter nenhum problema, tá? Nesse processo de fechamento. Entendi. Então, pronto, a Lisiane informou que está tudo na programação com prioridade. Eu vou verificar o andamento dessas solicitações aí de vocês, vou te dar um retorno, viu? De quando que vai ficar pronto. Tá joia. Obrigada. Pronto, por nada, meu amigo. Um abraço. Deixa eu só abrir aqui novamente o... Pronto. Mirela, pode ficar à vontade, minha amiga. Mirelle, perdão, a Mirelle. Mirelle, não estou lhe ouvindo. Está mudo o seu microfone. Tá certo, Mirelle, perfeito, viu? Vou aguardar. Então, Cirlei, minha amiga, pode ficar à vontade, tá? Bom dia, Darlan. Bom dia, pessoal. Bom dia. Darlan, deixa eu te perguntar. É porque a gente vai ter um recesso aqui das escolas de 23, 24 até 5. Aí já volta no dia 5 com a matrícula. Eu queria saber se já pode, né, abrir 2026 para a gente criar as turmas, para quando voltar e migrar. No caso das creches, que não tem nota, né, que não passa por aquela conselho, que será no dia 22 ainda, mas para as creches, educação infantil, eu já posso estar migrando aqui, deixar essas turmas prontas para 2026? Já, minha amiga, já. Pode, tá né? Porque o ano passado a gente não fez isso, deixou para o próprio ano e tumultuou. E esse ano já tem esse recesso aí que a gente já volta no dia da matrícula. Então, agora eu já posso fazer isso até o dia 23, né? Para as creches, 22, posso fazer, né? Já pode Pronto. fazer. Aí você solicita o pessoal para liberar o ano letivo, viu? Inclusive para configurar as matrículas, vocês vão fazer pelo sistema também? Não, ainda não, porque a gente tem a zona rural é mais complicada e como é para a gente fazer com todo mundo, não daria certo. Pronto, não, perfeito. Então. Agora sim, Darlan, com relação à matriz, pode ser mandada depois, né, da criação, porque a gente informa depois, né, da turma. Pode ser depois. Certinho, porque a gente vai ter algumas que serão integral, mas aí
Pós-criação, isso a gente pode fazer posteriormente, né? Então, Pronto. tá joia. Obrigada. Eu estou com as demandas também na programação. Quando você falou aí a questão do prazo para a gente mandar antes, mas assim, muitas vezes a gente confere tudo. Aí, quando começa, tá tudo certinho. Quando começa a mexer com a documentação e que aparecem os erros, sabe, de configuração. E aí, Aham. muitas vezes, a gente não quer nem que aconteça isso, porque a gente até imprime, sabe? Eu até imprimo o documento antes. Mas quando começa o fluxo, aí vem as questões. É configuração de cabeçalho, que está muito grande, que desperdiça papel, é isso. Sabe? São coisinhas pequenas que muitas vezes a gente precisa mandar para vocês, porque as escolas começam a cobrar e parece que, por mais que a gente imprime antes, a gente não enxerga. Quando chega E só enxerga meu Deus, é muita coisa. E aí vem aquela porção de coisa. Ah, o cabeçalho não está saindo, a linha está saindo só na parte de baixo. E é tanta coisinha assim, sabe? Mas eu sei que é complicado final de ano e a gente até pede desculpa, porque eu mesmo estou com muita demanda lá, até de dízima, porque tem documento que a dízima tá errada, sabe? E um documento o menino tá reprovado, no outro ele está aprovado por conta da dízima. Então são coisinhas assim que, por mais que a gente observa antes, chega no momento final é que a gente percebe que tem erro, viu? Não, Mas mas é a assim. gente entende perfeitamente essa situação, e é como eu falei aqui, a gente está priorizando tudo que for relacionado a essas questões de documentações, né? Sim, De sim. atas, configuração, igual você passou aí da questão da dízima, a gente já passei todas as suas demandas, né, para a equipe de programação, e o pessoal está realizando, né? Então, acho que até aí inclusive, eu quero falar um negócio com vocês, vou deixar para o final, que é sobre, a gente vai meio que ter um recesso das demandas, né? A partir do dia 19. Então, a gente vai aqui no período para a gente organizar todas essas demandas que chegaram até o momento, poder finalizar e se planejar. Então, claro que tem demandas que ainda vão continuar chegando, que são demandas prioridades, como essa que você está passando, né, da questão da dízima, de uma configuração no documento, né? Mas, assim, as outras demandas a gente meio que vai pausar elas, vamos deixar em stand-by aí, para a gente poder focar nessas demandas. Certinho. Então tá, obrigado. Então eu entro em contato com a Luziane, né, para ela abrir, ou eu E, mesmo posso abrir em 2026 lá, não, é Lisiane mesmo, ela tem que abrir Pronto, um documento. pronto. Então tá bom, obrigado. Por nada, meu amigo, um abraço. Pessoal, deixa eu falar, o pessoal que recebeu o link da reunião entrou e está entrando agora 10 horas, a reunião ela vai ficar gravada, viu? Eu acabei errando e coloquei que a reunião iria começar às 10 horas, eu peço até desculpa, viu, Ana Amélia? Mas aí a gente enviou o link para você, tá? Para você poder acompanhar e manda também esse material, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a mão levantada. Euna levantou a mão novamente, pode ficar à vontade, Euna. A minha dúvida, como ela estava falando da matriz, para eu migrar o meu aluno, eu preciso que a matriz esteja lá na outra turma, não é isso? Não precisa. Não precisa. A matriz curricular, ela não é obrigatória. O que é obrigatório inicialmente é a etapa de ensino. Então, migrar tem que ter a etapa, porque a etapa é quem vai pegar essa informação. Então, por exemplo, o primeiro ano ele vai para onde, né? Então, se eu não tiver a etapa do segundo ano informado na outra turma, eu não consigo migrar, porque o sistema ele não consegue identificar. Mas a matriz curricular, inicialmente, não é necessária, tá? Porque eu já abri as minhas aqui, então, assim que eu for liberando esses meninos, eu já vou começando a migrar. Vou fechando as turmas, eu já vou migrando. A outra dúvida é, você falou que vai entrar de recesso as demandas. Minhas demandas, tem algumas que estão em andamento, inclusive foi meio complicado. Por quê? Porque o meu coordenador precisa validar e conferir. Se ele não vê o documento, ele não consegue fazer isso. Eu falei para ele que o prazo final é 19. E aí ele está querendo me bater, porque ele falou, como é 19, se até hoje você está configurando. E assim, eu não consigo fazer mais que isso, porque eu entro de recesso dia 23 e eu só volto 7 de fevereiro. Então, assim, eu não posso deixar o diário aberto esperando ele fazer para eu fechar 25 quando eu voltar em fevereiro, porque 26 vai atrasar. Sim. E aí vai dar aquela complicação toda. Então, assim, eu estou apanhando aqui sem poder justificar, porque não tem muito o que fazer. E aí, além dessas demandas que eu tenho para fechar 25, eu tenho aquelas demandas que eu só posso mexer depois que eu fechar 25, que é um dos motivos também que eu tenho para poder fechar isso e alterar, que você sabe daquelas demandas de mudar questão de planejamento e tal, que só pode fazer depois que fechar. E aí esse vai dar certo
dessa forma, a gente fechando, fazendo, e quando retornar 9 de fevereiro, tá tudo certinho para a gente começar 26? Sim, sim, perfeito. Então, assim, é importante, só voltando nessa parte da matriz curricular, que vocês entendam que a matriz curricular, pessoal, ela tem que ser a matriz homologada pelo Conselho. Eu acho que vocês homologam, né, no Conselho da Educação. Então, a matriz curricular, inclusive, a gente consegue migrar. Aqui já está, aqui foi lançado em 2005, nós conseguimos migrar da mesma forma. A Darlan tem alteração, a gente consegue também realizar as alterações, né, sem antes lançar. O que a gente não consegue fazer é, Darlan, eu vou colocar uma matriz curricular agora, mas essa matriz curricular, ela eu só vou ter a confirmação dela daqui a 5 meses, né? E talvez tenha alteração de disciplina. Imagine se eu começar a vincular os professores começarem a registrar. Então, a matriz curricular é uma das coisas mais importantes que a gente precisa colocar no sistema. E ela tem que ser realmente algo muito redondinho, porque se a matriz curricular ela for colocada de forma errada, né, ou necessária alguma alteração aí no meio do ano, ou até mesmo no início do ano, depois que a gente vinculou os professores, o que isso pode gerar? Isso pode gerar um problema, porque a nossa matriz curricular, ela é quem vai reger basicamente todo o sistema, né, o ambiente do professor, os documentos, inclusive o censo também, né, que a gente migra essas disciplinas. Então, é muito importante ter cuidado aí na nossa matriz. Eu vou verificar com o pessoal quais são essas suas demandas, viu? Que estão em aberto aí para a gente dar prioridade também, assim como eu estou dando prioridade a todo mundo aqui, mas a gente vai resolver, tá? Pode ficar tranquilo. A minha matriz, inclusive, eu já agendei, a próxima reunião do conselho vai ser dia 22 aqui, e aí eu já pedi para colocar na pauta todas as minhas matrizes para serem as que, né, têm necessidade de ser atualizada para fazer, justamente para quando eu sair de férias, elas já estarem aí com vocês. Perfeito, excelente. Pronto, excelente. Scarlett, pode ficar à vontade, minha amiga. Bom dia, pessoal. Bom dia, Darlan. Bom dia. Eu queria, porque aqui é o primeiro ano, né, de sistema no meu município, e aí tem bastante dúvidas, assim. Só queria perguntar se vai ter algum momento, assim, aberto para mim estar passando essas demandas, porque tem algumas mudanças, né, para o ano que vem, e aí eu queria uma orientação de como que vai acontecer. Sim, minha amiga, a gente vai fazer um momento individual, né, com vocês. No próximo ano, geralmente a gente faz os momentos no próximo ano. Então, com as modificações do próximo ano, com as alterações que vão ter, e geralmente os municípios, eles começam, né, ali, depois eles têm um recesso, geralmente é a partir de 20 de janeiro que as coisas começam a andar e tem a jornada pedagógica. Então, a gente faz, geralmente, as reuniões para coletar as informações de 2026 nesse período, mas a gente pode fazer sim, né? Vai ter as reuniões individuais aí com os municípios que têm um pouquinho mais de dificuldade, que está tendo essa necessidade nesse processo de fechamento. Então, a gente aqui está precisando. A gente vai fazer sim, então eu vou até conversar com o pessoal sobre a agenda, para eles já irem informando aí as datas disponíveis, para a gente poder fazer esse momento com vocês, viu? Ou com Certinho, obrigada. A gente pede para que seja feito com os gestores também. Então, como é uma reunião individual com o município, a gente convida os gestores para instruir esse processo, viu? Certinho, obrigada. Obrigado, minha amiga. Ana Amélia, pode ficar à vontade, minha amiga. Você levantou a mão? Bom dia, Darlan. Tudo bom? Bom dia. Ô, Darlan, aqui em Igaporã, é o primeiro ano, assim, apesar das dificuldades, o pessoal tem conseguido, né, seguir. Só que, assim, a gente, para fazer o fechamento do ano letivo, a gente está com umas demandas aí que eu já passei para a Camille, por exemplo, o mapa de aproveitamento, né, que precisa fazer umas alterações, umas correções, né, que precisaram ser feitas, e ainda não foi liberado. Outra demanda também, assim, que a gente precisa em relação a... Como é que fala? Tem um mapa de aproveitamento e tem também algumas questões de acordo com
com as páginas dos professores, porque, assim, tem alguns que eles conseguem, algumas demandas até eu estou conseguindo com Camille resolver, outras não. E aí, assim, por exemplo, o coordenador, ele precisa acompanhar, né, os pareceres, o PEI, PDI, foi liberado o PEI agora, para os professores estarem lançando, assim, eu sei que não existe validação é só para registro de conteúdo, Sim. mas, de uma certa forma, o coordenador, ele precisa, né, acompanhar para verificar se já está tudo ok, se não precisa fazer nenhuma alteração, mesmo porque depois que fizer o fechamento das turmas, pelo que eu entendi, não tem como mais fazer alteração nenhuma, não é isso? Então, Isso. o prazo aqui que eu dei para os gestores foi até o dia 19, porque vamos entrar de recesso. Uhum. E aí tem toda essa questão aí, né, da migração para 2026, e aí eu queria ver com vocês, até mesmo para poder estar adiantando essa questão aí, pelo menos do mapa de aproveitamento, para eles poderem fazer o fechamento das turmas, precisa do mapa, né? E o mapa ainda não está configurado direitinho. Pronto, perfeito. Eu falo muito pronto, né? Quando eu fui lá de Minas Gerais, o pessoal falou assim, você fala pronto, mas não tem nada pronto, né? Ó, minha amiga, é o seguinte, eu vou me reunir com os analistas para verificar com ele quais são as demandas, né, de cada município e o prazo que foi dado pela equipe de programação. Vou me reunir também com a equipe de programação para a gente poder adiantar o quanto antes. Mas eu acredito que essas suas demandas eu já recebi, né? Eu acho que eu recebi desde o início da semana. Então, como eu já recebi já faz um tempinho, eu acredito que elas já estão em execução, né? Eu vou verificar com o pessoal, possivelmente o pessoal já deve estar finalizando isso daí, tá? Mas eu vou pedir para que a gente dê uma priorizada nessas demandas também, ok? E para finalizar o quanto antes aí, para você conseguir fazer esse processo até o dia 19, viu? Tá certo, porque, como a colega lá disse, os gestores estão acabando com o meu dia de vida. E a preocupação é de fechar tudo direitinho, né? Para quando for fazer a inscrição lá não ter erro. Sim, E não, o pessoal está queimando meu juiz aqui. Imagina, mas é o primeiro ano, assim como eu, né, também é o primeiro ano. Eu não está falando que o pessoal está comendo o juízo dela, mas ela é uma mulher forte. E é o seu primeiro ano também, então, assim, como é o primeiro ano, é muito documento para a gente configurar, né? Então, é muito documento para criar, é muito documento para a gente fazer a liberação. Então, é um processo tudo muito novo. Os municípios que já estão com a gente, né, que já estão há um tempinho, é um processo um pouquinho mais tranquilo. Eles têm uma modificação, uma situação ou outra ali no documento, mas é um processo mais tranquilo. Então, para vocês que realmente estão em implantação, né, assim como Igaporã, assim como Nova Viçosa, assim como Matina, né, entre outros municípios, é um processo um pouquinho mais difícil, uma pressão um pouquinho maior, justamente por conta disso, por conta dessa necessidade de configuração, de liberação. Mas vocês podem ficar tranquilos que isso daí a gente também está resolvendo, tá? A gente vai resolver isso tudo quanto antes para vocês ficarem sossegados, para curtir o final de ano sem nenhuma dor de cabeça. Certo. Inclusive, Darlan, teve umas solicitações que a gente fez aqui de umas adaptações também que não foram liberadas. Por exemplo, o que os professores aqui questionaram muito foi em relação às cadernetas, porque, assim, eles assinam nas cadernetas físicas, e, assim, a gente pediu uma solicitação aí para, no final, ou de cada caderneta, colocar um espaço para eles estarem colocando a assinatura digital. Também é o que mais eles falam, é o que mais tem cobrado, entendeu? E essa demanda também ainda não foi finalizada, né? Aí é bom estar dando uma olhadinha já para começar 2026 com tudo ok, para esse povo queimar menos o juízo da gente. Pronto, não, perfeito. Pode contar com a gente que a gente vai priorizar isso daí, viu? Tá certo, obrigada. Por nada. Pessoal, eu vou liberar aqui para José Rodrigues falar, e aí eu vou pedir um tempinho de vocês depois, só para a gente poder falar do material, para a gente poder finalizar esse material, tá? E aí a gente dá continuidade. José quer falar ou não? Bom dia, Darlan, bom dia a todos. Não, é só, eu ouvi aí você falando com a colega aí que vai ter um momento com os municípios, então vai facilitar.
e deixar já avisado, porque o nosso aqui é por bimestre e o próximo ano vai funcionar como trimestre. Pronto, excelente. Eu vou pedir para, acho que é Laís que é responsável por vocês, né? Aham. Pedir para a Laís deixar isso anotado para a gente já configurar isso direitinho, viu? Aí a gente tem um momento para documentar, né? Porque como é uma alteração, inclusive, pessoal, toda necessidade de alteração, a gente precisa de um ofício, né, do município. Então, por isso que a gente pede muito ofício para vocês. Eu acho que tem alguns municípios que não aguentam mais assinar ofício, né? A gente pede, não, tem que mandar um ofício, altera isso, tem que mandar um ofício. Porque toda alteração, ela tem que ter esse ofício assinado por alguém responsável pela Secretaria de Educação, para a gente conseguir executar a demanda aqui na programação, tá? É porque o Estado também, ela finalizou agora a chamada pública, né, de votação, até o próprio Estado aqui vai funcionar como teste. E nós do município já queremos nos organizar para igualar. Entendeu? Excelente, meu querido, perfeito. Beleza. Pronto. Um abraço aí, valeu. Um abraço. Almar, sobre a questão da média, Almar, a média, ela é automática, ela não aparece no fechamento não, tá? Se no seu boletim não está aparecendo, a gente tem que dar uma analisada nisso daí. Milena, você pode ficar à vontade, minha amiga, você havia baixado levantado a mão antes também, pode ficar à vontade. Oi, Darlan. Darlan, aqui no nosso município nós tivemos problema com a vistoria do censo sobre os diários de classe, de frequência. Aí eu queria sugerir para vocês aí um momento no início do ano que vem com os diretores para falar sobre a importância de acessar dos professores estar fazendo a frequência. A gente, quando foi verificar aqui junto com o pessoal, tinha professor que não tinha acessado a frequência, não tinha feito a frequência. Aí, como a frequência, ela não salvava, que agora eu achei até interessante essa questão, estava lá todos os alunos como frequente, aí em uma matéria ela era frequente, na outra ele já era desistente, e aí eu queria esse momento com os diretores, com você ou com alguém aí do pessoal, para falar sobre essa importância e sobre as atualizações também, porque inclusive o secretário estava querendo até voltar ao diário antigo de frequência. Eu acho um retrocesso, né? Nós estamos desde 2020 com o Bravo e para mim, e vai continuar, né? Que eu já perguntei a ele, vai continuar. E aí era sobre isso mesmo. Pronto, minha amiga, excelente. Eu tive essa situação, nós tivemos essa situação em outros municípios, né? Como, por exemplo, Gaba, como, por exemplo, Medal. Eu acredito que diversos municípios da região teve essa fiscalização. E aí o que foi cobrado também foi justamente essa questão da frequência. Então, esse botão salvar, ele vai garantir que o acompanhamento ele seja feito efetivo. Então, a gente vai conseguir saber quem está fazendo, quem está entrando, né, para confirmar essa informação e quem não está entrando. Então, acho que isso vai ajudar bastante aí vocês nesse processo, e a gente já está vendo um mecanismo para fortalecer, né, fazer com que esse acompanhamento ele seja de forma mais rígida, né, para que não seja tão aberto, assim, como eu havia falado no início, né, deixando aí várias possibilidades para quem não quer fazer. Então, a gente vai ter um acompanhamento mais efetivo, a escola vai conseguir analisar quem acessou, quem não acessou. Então, isso vai trazer mais clareza, né, nesse acompanhamento. Então, o nosso foco em 2023 é justamente isso também, fazer com que porque a gente tem um diário, é um diário muito bom, né? Mas a gente sabe que nem todos os professores eles querem utilizar. A gente sabe que tem essa dificuldade. Então, para isso, a gente tem que identificar quem não está utilizando. E a gente vai fazer isso através desses mecanismos que nós estamos criando. Alguns municípios colocaram até alertas, né? Colocam alertas no sistema, você não fez a frequência, você não registrou nenhuma presença, você não fez nenhum diário. Que eu acredito que é o caso de Sobradinho. Acho que Sobradinho ele tem alguns mecanismos assim que envolvam. Eu vou começar a apresentar algumas possibilidades para vocês de outros municípios, né, para a gente evitar situações desse nível, tá? Mas é isso. Então, no próximo ano a gente vai sim fazer essas melhorias dentro desse ambiente, assim como outras melhorias que a gente está criando, tá?
Mas perfeito. Deixa eu finalizar o material aqui rapidinho e aí eu volto para quem... Na verdade, nosso material já finalizou, né? Então, ó, para falar rapidinho sobre 2026. Abrindo o ano letivo de 2026, nós precisamos aí organizar a questão das turmas, tá? A matriz curricular a gente pode migrar, assim como o referencial curricular do município que já foi lançado, assim como a ficha de habilidades, né? O município, a gente precisa sentar, né? Então, quando a gente iniciar aí no próximo ano os momentos, a gente vai marcar uma reunião com cada município, os analistas, né? Vai se reunir para vocês, vai coletar o que vai ser necessário mudar para 2026. É importante, pessoal, que a gente não faça nenhuma mudança brusca, né? Então, Darlan, eu quero mudar tudo. É importante a gente manter aquilo que já está consolidado. Então, aquilo que já funciona, que já está conseguindo fazer, que já está organizado no município, que a gente mantenha isso, né? É muito importante. Então, vamos supor que o município está, eu vou mudar, a gente vai mudar tudo. Eu vou mudar o registro, mudar a frequência, vou mudar os pareceres. É importante que aquilo que nós consolidamos de todos esses anos se mantenha. Claro que a gente pode colocar uma melhoria, Darlan, agora eu vou adicionar essa opção aqui, ó. A gente pode fazer dessa forma, mas é importante a gente manter o que já está consolidado. Porque imaginem vocês passarem por uma outra implantação, porque quando a gente muda o sistema, a gente faz uma nova implantação. Então é como se a gente estivesse fazendo uma nova implantação do município. Por isso que é muito importante a gente manter da forma que está, né, atualmente, só melhorando mesmo o que precisa ser melhorado. Almai, você levantou a mão, meu querido, você pode ficar à vontade para falar também. Não sei se o Almai está na reunião. Acho que não. Vou abrir a opção para ser leis. Pode ficar à vontade, minha amiga. Ô, Darlan, eu tive um problema com o botão, com aquela função de migrar, e os professores, sabe, aí eu mandei até tirar. Porque quando o professor migra, ele migra automaticamente a data e a quantidade de aula. Isso. Aí eu tirei, né, do município, mas é uma cobrança, assim, que você precisa ver. Toda escola que a gente vai, fala assim, a melhor coisa que tinha era migrar, vocês tiraram. Eu queria saber de vocês se não tem possibilidade de vocês, ao lado do migrar, colocar data e quantidade de aula e turma, porque assim, eu vou migrar qual turma? Para o 8º A, eu não para o 8º B, já preenchi o 8º A, 8º B vai ser dia tanto. Quantas aulas? Uma só, porque a gente tem essa flexibilidade de horário, né? Então, no 8º A, eu tenho 2 aulas na segunda, mas no 8º B, eu tenho na sexta, uma na primeira, uma na quinta, outra na sexta. Então, quando eles migram para a mesma data e a mesma quantidade. E aí quando vai conferir os diários, tá aquela bagunça, sabe? Então, foi um transtorno ano passado, ano retrasado, e aí tiramos. Mas é uma cobrança que todo mundo, né, faz. Mas eu estava pensando esses dias que se colocasse algo assim, migrar e ter a funcionalidade de data e quantidade, eu acho que seria interessante. Eu não sei se os outros municípios têm esse problema, mas eu até pedi, e esse ano realmente amenizou a questão de erros nos diários. Porém, os professores ficaram muito sentidos com a perda dessa função, entendeu? Mas a gente não podia deixar, porque eles não vão lá na outra turma e altera, entendeu? E aí fica problema. Mas eu pensando assim, sabe, aqui nos meus botões, se tivesse assim a opção de data e quantidade que eu vou migrar, eu acho que resolveria. Não sei se isso é fácil para vocês aí, mas talvez daria certo. É só uma sugestão. Pronto, minha amiga. Eu vou pedir para o pessoal anotar essa sugestão, abrir um ticket, né, para que a gente consiga analisar. Por quê? A gente até já recebeu esse pedido de outros municípios, mas existem ferramentas que têm limitações, né, que ela precisa seguir exatamente aquela estrutura que a gente criou. Então, a gente não consegue fazer alterações. Coloca isso. Veja se tem como mudar a disciplina, mudar isso, né? Porque a ferramenta, ela foi criada já para migrar aqueles dados daquela forma. Mas eu vou verificar, sim, essa possibilidade, tá? A gente vai verificar aí para a gente poder voltar com esse botão aí, né? E os professores ficarem felizes. Perfeito. Deixa eu ler aqui rapidinho alguns comentários que a gente tem. Edgenani falou aqui que ela sugere a questão de logs, né? De forma mais facilitada. Edgenani, a gente já está criando, viu? Essa opção aí.
que inclusive vai ficar disponível no ambiente, acho que no ambiente do professor, se eu não me engano, mas o pessoal já começou esse desenvolvimento aqui, tá? Para a gente ver o que foi feito, o que não foi feito, e evitar situações onde o professor, ele não registra, né? Ele fala que registrou, ou ele fala que sumiu, e a gente meio que fica no escuro. Então, já sim. E eu preciso ver, inclusive, Ediane, se o seu relatório ele já ficou pronto, né, pela equipe de programação, tá? Não sei se o pessoal já entregou. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Pronto, Márcia perguntou em referente à questão da impressão da caderneta, né? Porque o conceito de classe é no dia 19, e se pode imprimir no dia 19. Márcia, se o resultado for inserido dentro do sistema no dia 19 e tiver tudo ok, você pode fazer a impressão no dia 19 mesmo, não tem problema nenhum, tá? Aí depende mesmo da inserção da informação. Então, se tiver tudo ok dentro do sistema no dia 19, né? Aí você pode fazer no dia 19 mesmo essa impressão, que não tem nenhum problema. Pronto, José Rodrigues disse que... Pronto, excelente, pessoal. Márcia, pode ficar tranquila, viu? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá? Que a gente responde. O link, quem não está conseguindo pelo link, ó, tem esse QR Code aqui, ó, que eu vou deixar disponível, e eu vou mandar esse material para vocês também, para vocês fazerem a presença aí de vocês, tá? Pessoal, acho que é isso. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, eu vou tentar conversar com o pessoal para a gente fazer uma agenda, né, do Bravo para 2026. Eu sei que está em cima da hora ainda, mas eu acho que o Mercado Livre consegue entregar. Eu estava vendo algumas bem bonitas lá no Mercado Livre que a gente consegue personalizar com o nome Bravo, né? E eu queria enviar pelo menos uma para cada coordenador, né? Infelizmente, a gente só vai ter condições de enviar uma por município, tá? Então, vocês se organizam aí. A gente chegou a enviar, se eu não me engano, no ano de 2021 ou foi 2022, uma agenda para cada município. E eu acho que é legal, né? A gente tem uma agenda ali do sistema que a gente utiliza para conduzir o nosso ano. Acho que isso seria importante. Mas eu vou entrar na discussão, porque eu já tinha falado para vocês que a gente faria algum brindezinho assim legal, né? Mas eu vou entrar em discussão com o pessoal do administrativo para a gente ver essa possibilidade de enviar, porque eu acho legal. E aí, quando vocês receberem essa agenda, eu quero que vocês tirem uma foto, tá? Nós estamos fazendo canecas também. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Só um minuto. Nós fizemos um evento em Vitória da Conquista, e aí eu vou explicar para vocês por que não foi todos os municípios, tá? Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui para me mostrar para vocês as fotos do evento que nós fizemos. A gente está abrindo um escritório lá em Vitória da Conquista. Só um minutinho. Vocês aguardem só um minutinho aqui. Só quero mostrar só a foto para vocês aqui do momento que nós fizemos. Pronto. Aí eu vou falar, inclusive, os municípios que estavam lá participando desse momento. Agora eu acho que eu consigo compartilhar. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar aí a tela? Estão, né? Pronto, perfeito. Ó, então aqui a gente teve presente Barra do Choça, né? A gente teve Planalto, a gente teve Cordeiros, eu não vou lembrar de todo mundo não, mas a gente teve Itambé, teve também Ribeirão do Largo, né, participando, a gente teve Maiquinique, a gente teve Anagé, deixa eu ver quem mais. Eu acho que só, né? Aracatu, perdão, Aracatu estava presente também, Poções, isso mesmo, excelente. Então é isso, pessoal. Esse evento, o que foi esse evento? Nós fizemos um encontro com os municípios circunvizinhos ao município de Vitória da Conquista. Nós estamos abrindo um escritório lá em Vitória da Conquista, né? E o nosso objetivo é fazer momentos assim em diversas regiões dos municípios que nós atendemos. Então, por exemplo, a gente quer fazer um momento desse lá no extremo sul, né? Reunir o pessoal em Teixeira de Freitas, o pessoal de Itamaraju, o pessoal de Caravelas, o pessoal de Alcobaça, de Nova Viçosa, de Ibirapuã e outros municípios ali da região. Então, a gente fazer um evento lá no extremo sul, fazer um evento
no Sudoeste, né? Reunir o pessoal ali em Alagoinhas, o pessoal que a gente atende ali como Jandaíra, como Rio Real, a Cajutiba, né, Cardeal da Silva e outros municípios, enfim, e espalhar esses momentos, municípios da região de Guanambi, e fazer esses momentos como nós fizemos, né? Então, foi um momento muito proveitoso, um momento onde a gente consegue fazer esse bate-papo cara a cara, a gente consegue entender as necessidades de vocês, né? E compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é muito legal. Nós fizemos, essa foi a primeira reunião, tá? Como eu falei para vocês, os municípios que nós chamamos foram os municípios circunvizinhos da Vitória da Conquista, que era próximo à Vitória da Conquista. Não foi com todos os municípios, não, tá? Mas a gente quer fazer com que isso chegue, né, alcance a todos vocês. Então, a gente quer fazer um evento com todos vocês, para a gente poder compartilhar informações, conversar, né, fazer resenha e reunir a galera da educação mesmo que utiliza o SG Bravo, que eu acho que isso é bacana, né? Isso é legal a gente fazer isso. Pronto, o pessoal falando que Guanambi seria legal, né? Fazer um em Bom Jesus da Lapa também, ali naquela região. Mas, enfim, pessoal, isso. Gostaria de encerrar esse momento agradecendo vocês por mais um ano letivo, né? Um ano onde a gente teve muito trabalho. Eu acredito que 2026 vai ser um ano muito abençoado para a gente, vai ser um ano muito próspero, cheio de coisas boas, cheio de luz. E agradeço por todos vocês estarem aqui conosco, né, fazendo parte da família do SG Bravo, por mais que a gente tenha desafios, dificuldades, problemas, situações, eu acho que o nosso empenho em querer resolver esses problemas é o que faz a gente continuar com vocês, né? Eu acho que esse contato que a gente tem e essa necessidade e essa visão de querer continuar junto, sabe? De querer trazer inovação, de querer trazer novidades, é o que faz a gente continuar aí crescendo junto tanto com os municípios que já estamos, quanto com os municípios que estão chegando. Então, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom mesmo e maravilhoso estar com todos vocês esse ano. Eu ainda vou estar disponível para resolver os problemas de vocês, né, que de alguns municípios tem bastante problemas ainda para a gente resolver, e somos gratos aos problemas, porque sem eles a gente não teria trabalho, né? Mas, enfim, agradeço a compreensão de vocês também. Teve muito município que foi muito compreensivo, né, com diversas situações que nós tivemos aí durante o ano de 2025. Agradeço de coração e espero que a gente esteja juntos mais uma vez em 2026, que a gente possa fazer esse trabalho que a gente já faz, que a gente possa reunir para falar sobre o SG Bravo, para falar sobre educação, que é algo que eu sou apaixonado, gosto muito mesmo. E é isso, então desejo para vocês um excelente 2026, né? Um Natal abençoado, que vocês passem em família, com muita prosperidade, e eu fico devendo aí essa agenda para vocês, tá? Então, forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, e até o próximo ano, né? Acho que acredito que a gente só vai se ver agora em janeiro, na próxima reunião. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a toda a Secretaria do Sítio do Mato.